para vocês, para quebrar um pouquinho do protocolo do MDC. Se todos os dias a gente buscou fazer uma apresentação dos nossos convidados aqui, eu vou prescindir um pouquinho dessa apresentação para não me colocar, né, como debatedor, mas para apresentar um trabalho que a gente vem desenvolvendo tem uns 3 anos, que hoje está sendo colocado a público, está sendo apresentado para vocês, que é o livro do Eulo Maia, né? Então, me apresentando rapidamente, para quem não me conhece, que está cheio de amigos nossos, né? Meu nome é Bruno Santa Cecília, eu sou autor do livro Eulo Maia, Complexidade e Contradição na Arquitetura Brasileira. Queria agradecer muito a presença de vocês aqui hoje. Queria dizer primeiro que é uma honra poder dividir a mesa, ter dividido a mesa com a Jo, com o Silvio e com o Hugo, que além de grandes amigos, são profissionais que a gente admira e que a gente espelha. Eu acho que, além de ser o encerramento do MDC, desses 4 dias de MDC, esse evento aqui eu acho também uma celebração da obra do Eulo e da pessoa dele, né? Acho uma grande oportunidade a gente está podendo fazer esse lançamento aqui em meio à exposição do Eulo, né? Que a Jo organizou com tanto carinho, com tanto competência. Nós estamos aqui em meio às maquetes dele. Então, para mim isso é um privilégio também. E queria aproveitar também, né, a presença do Silvio aqui e falar para ele que, para todos, né, que a iniciativa das revistas do MDC e da publicação do livro, na verdade, paga um tributo muito grande à iniciativa dele, do Eulo e de outros arquitetos mineiros, no começo da década de 80, que editaram a Propulha, Vão Livre, e depois foram por aí afora várias publicações, né? Então esse incentivo veio através dessa observação desses colegas nossos, né? A gente queria agradecer a eles. Bom, eu acho que o Eulo dispensa muitas das apresentações, né? Então eu vou tentar apresentar para vocês aqui o livro, o que o livro pretende ser, como ele pretende apresentar o do Eulo. Acho que não tem dúvida que o Eulo foi um dos arquitetos mais proeminentes da geração dele, né, dos arquitetos brasileiros, e para comprovar isso, né, a gente pode citar ou verificar as inúmeras publicações da obra dele em revistas nacionais e estrangeiras, fora as palestras e entrevistas que ele deu dentro e fora do país, né? Mas apesar da contribuição dele para a história recente da arquitetura mineira e brasileira ser indiscutível, inexistia um trabalho de registro e análise mais sistemática da obra dele, né? Então, a partir dessa motivação que eu me propus a escrever sobre o Eulo. Esse estudo teve início numa dissertação de mestrado que eu defendi no UFMG em 2004 e através foi tendo desdobramentos até chegar aqui no livro. Acho que muitas pessoas aqui tiveram o privilégio de conviver com Eulo e sabem que ele não era uma pessoa muito afeita a pragmatismos, né? Assim, acho até pelo contrário. A obra dele era feita de uma maneira muito intuitiva e imprevisível. Eu acho que era um aspecto da personalidade dele que ele transpunha para a arquitetura, né? Mas eu acho que ainda assim, apesar de ele ter evitado as racionalizações e formulações teóricas de natureza mais acadêmica, eu acho que é possível avaliar a obra dele sobre esses aspectos, né? Então, o livro ele não pretende revelar os aspectos criativos da obra do Eulo, que eu acho que eu não tenho autoridade para isso, mas pretende levantar, né, discutir a sua prática projetual a partir de alguns dados objetivos tirados da análise das obras dele, né? Eu queria destacar o livro em relação às outras publicações, que ela publicou muito, né? Então, eu acho que essa talvez seja uma das poucas, ou a primeira, um registro feito sobre um terceiro, uma reflexão de um terceiro sobre a obra dele, né? E, para compor o livro, procurei dividir o livro em 2 momentos distintos, um histórico biográfico e um analítico descritivo, né? Esse histórico biográfico passa uma visão geral da obra do Eulo, tentando periodizar e caracterizar essa produção e fazendo uma breve revisão biográfica da obra dele. E no segundo momento eu me atenho na análise de 4 edifícios
que eu concentro entre o que eu chamei primeira e segunda fase da obra dele, buscando avaliar como que se deu uma ruptura grande na produção dele, que conta a oportunidade de ver no livro, e verificar algumas permanências na obra dele, né? Então, com isso, eu não quero esgotar as discussões sobre a obra do El, né? Na verdade, é uma visão da obra dele, dentre as várias possíveis, e um dos objetivos do livro é exatamente fazer esse registro, um registro panorâmico, para que a gente acredite que os estudos e outros estudos da obra dele são necessários e eu acredito que eles são desejáveis que eles venham. Né? O El, eu acho que ele ainda muito frequentemente associado à arquitetura pós-moderna, produzido no início da década de 80, aqui no Brasil. Né? Sem dúvida, ele foi um dos maiores expoentes. De fato, as obras mais conhecidas dele foram produzidas sobre essa contestação dos cânones modernos. Né? A gente tem vários exemplos aqui em Belo Horizonte. Né? Então, mas uma visão panorâmica da produção dele mostra que ele sempre se colocou com uma visão crítica da produção arquitetônica brasileira e sempre buscando redirecionamento nas formas dele produzir arquitetura. Né? Então, por isso eu acho que qualquer tentativa de qualificação da obra dele, eu acho que ela é equivocada e deve possivelmente estar fadada ao fracasso. Né? Ele sempre evitou isso. Bom, então, não vou fazer aqui uma exposição da obra do El, só passar rapidamente o trato do livro. Então, os períodos que eu propus tratar da obra do El, né, o primeiro período eu chamei de dos anos de formação e os ideais modernos, começa com a formação dele, 1963, e vai até o final da década de 80. Em que a gente percebe um trabalho que pautado sobre os ideais da arquitetura moderna e o eco de alguns mestres modernos, como Le Corbusier, o Vila Nova Artigas e o Louis Kahn. Então esse é o primeiro projeto que o El produziu, ainda estava na escola de arquitetura, em que a gente vê claramente a influência do Artigas através da proeminência da estrutura e do trabalho dos materiais no seu aspecto natural. Um segundo projeto, ele já tinha sido formado, é um edifício condomínio Tinguá, fica ali no Sion, em que também é possível perceber uma proximidade com as obras do Kenzo Tange e com o Le Corbusier, através do terraço de uso comum. De modo geral, esses projetos da obra do El, na década de 60 e 70, eles marcavam por uma grande cobertura, de onde se desenvolviam alguns espaços, às vezes com um volume proeminente que invariavelmente coincidia com espaços que solucionavam alguma função técnica. Mas, aliás, na década de 80 ele abandona essa influência do Corbusier, do Kahn e do Artigas mais direta, em favor de uma influência da obra do Louis Kahn, como o Hugo bem apontou aqui, que isso está explícito em vários projetos. Também vou passar rapidamente. E no final da década de 70 ele começa a explorar alguns volumes mais complexos, com seções variáveis e uma posição de abertura um pouco mais livre e mais trabalhada, num grau crescente de complexidade. Essa complexidade crescente ela passa pelo Hotel Verdes e Mares, que é possível ver também uma ordenação geométrica tipicamente caniana, e o próprio tratamento das superfícies também deve muito ao Kahn. Passa pelo condomínio Barco do Sol, onde a gente já começa a ver uma superação da influência fundamental que o Kahn teve na obra dele. Eu acho que atinge o ápice na Capela de Santana, do pé do morro. É um projeto com uma originalidade, uma singeleza que me impressionam particularmente, e que marca o fim, na minha periodização, dessa primeira fase da obra do El. A segunda fase, eu acho que é a fase mais conhecida dele, que eu chamei de
coincidente com o período dos 3 arquitetos, a vanguarda pós-moderna, coincide com o período que ele monta o escritório, uma parceria mais efetiva com a Jo e com o Silvio, né, e que marca esse combate de crítica pós-moderna mais contumaz. Então, o primeiro projeto dele, a gente já percebe um deslocamento da influência, né? Se antes ele tinha como influência direta esses arquitetos modernos, passam a ser os arquitetos que estavam teorizando e praticando a arquitetura pós-moderna, como Aldo Rossi, o Venturi, o James Steele. Ele produz algumas obras emblemáticas, né, nessa época, como o Grupo Cachoeira do Vale, que o Hugo bem citou, né, que deve muito à obra do Hassan Fatih, e eu acho que desvendo algumas leituras que o El ia fazer naquela época. Passa pela residência do serviço de Mariana, que ele fez com o Silvio e com a Jo, que tem uma leitura do contexto histórico muito bonita e muito peculiar. E chega na Rainha da Sucata, que talvez seja um projeto mais polêmico da dupla, El e Silvio, aqui na Praça da Liberdade, todo mundo conhece, né, que marca essa fase de combate à arquitetura moderna. Por fim, produção tardia, que eu coloquei a partir do rompimento do grupo 3 arquitetos, né, onde ele passa por experimentação, continua com as experimentações formais mais livres, mas não é possível identificar uma matriz operativa tão coerente como nos outros períodos, né? É marcado também pelos projetos de grandes edifícios, como o Condomínio Off Center, em que ele procura trabalhar também a epiderme do edifício de uma maneira mais livre, uma composição mais livre. Pelas experimentações da Wanda Bambirra, como a Jo falou também, uma experimentação formal e tecnológica bem tipicamente brasileira, né? No nosso país subdesenvolvido, então é uma importação de uma tecnologia construtiva bem peculiar. Passa pelos últimos concursos, em que a gente já percebe na obra do Elo um trabalho sobre matrizes escultóricas, uma presença bem forte das matrizes escultóricas, passa pelo Memorial de Campo Grande, né, que ele venceu o primeiro lugar, e o projeto Grupo Corpo, que ele fez com a Jo, com o Carlos e com o Alexandre, e colaboração do Amilcar, né, em que essas matrizes escultóricas estão bem mais explícitas. Então, os projetos analisados individualmente, estão concentrados no período de transição da obra dele, da primeira para a segunda fase, em que, no período de 6 anos, né, tem uma ruptura muito drástica na obra dele, então me interessou particularmente estudar esse período, né, que eu começo com o Hotel Verdes Mares, passo pelo Condomínio Barca do Sol, passo pela Igreja de Santana, no pé do morro, até chegar no Centro de Apoio Turístico, né? Então me interessou verificar como se deu essa ruptura na obra do El. E por fim eu busco tentar identificar algumas continuidades e permanências na obra dele, apesar das várias rupturas que marcam essa produção, né? Primeiro que eu chamei de canibalização de outras arquiteturas, né? Que essa produção é marcada pela reprodução e colagem de elementos provenientes de várias outras arquiteturas, né, remetendo àquela atitude antropofágica que marcou o nosso modernismo nacional. A evolução das matrizes formais, das matrizes formais escultóricas na obra do Elber, que elas caminham no sentido da incorporação na própria concepção espacial da arquitetura. Se nos primeiros projetos ele convidava alguns escultores como Weissman e como Amilcar de Castro para povoar as obras deles com esculturas, na fase seguinte, da década de 80, essas esculturas passam a povoar, né, a povoar a própria obra, né, elas passam a ocupar, fazer parte da própria obra, no caso do Condomínio Off Center. E elas caminham no sentido da própria arquitetura se colocar como manifestação plástica escultórica, como no Centro Cultural de Minas, que ele fez com o escultor alemão Thomas Schonauer, e tem o seu ponto máximo no projeto do Grupo Corpo, em que as matrizes esculturais da obra, né, as matrizes operativas da obra do Amilcar são incorporadas na própria elaboração do espaço arquitetônico em coerência com as demandas de uso e demandas técnicas. A herança colonial barroca mineira, né, o elo mineiro de Ouro Preto, e essa herança colonial acho que é inevitável, acho que uma coisa que o livro não fecha essa questão, um aspecto a ser estudado ainda, né, mas ele tira várias lições da arquitetura barroca com a própria questão da igreja
como se coloca o Ouro Preto, destacando na paisagem, né, com o frontão e com a torre cineira destacando a paisagem, ele usa essa mesma estratégia compositiva para destacar os edifícios dele na paisagem. E por fim, o que eu chamei de mito da originalidade, né, porque eu acho que a obra do Ello é emblemática para derrubar o mito, né, de que ser original demanda a invenção de novas formas, e o Ello conseguiu ser original, na minha opinião, usando e ressignificando novas formas, as antigas formas de outras arquiteturas, e eu acho que com isso ele, de certa forma, ele torna inoperante o mito do, né, de certa forma difundido nas escolas de arquitetura, do gênio criador, né, e situa a história da arquitetura para além do simples registro, né, do simples conhecimento que se registra dessas experiências passadas, né, mas ele coloca a história da arquitetura como antecipadora de uma prática futura. Né. O livro ele foi viabilizado pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura, com patrocínio exclusivo da Uzi Minas, edição da editora UFMG. E eu gostaria de aproveitar a ocasião para agradecer a nossa patrocinadora Uzi Minas, através do presidente Rinaldo Campos Soares, né, que confiando no nosso trabalho, viabilizou a publicação desse livro. Queria agradecer à editora UFMG e todos os seus funcionários, através do seu presidente Vander Belo de Miranda, da Silvana, que está ali atrás representando ele, o professor Carlos Antônio Brandão, Cacá, que é todo membro do Conselho Editorial, que apoiaram efetivamente a publicação, ao Paulo Schmidt, pelo cuidado da elaboração do projeto gráfico, a amiga Jo, né, que foi uma ajuda inestimável, né, fornecendo dados e material primário para a gente trabalhar. Sem essa ajuda o livro não seria possível. Aos amigos João Diniz, Silvio Podestá e ao saudoso Vevé, pelas conversas, né, que a gente teve nos escritórios nesse tempo. A professora Maria Lúcia Malar, que foi a minha orientadora na dissertação do mestrado, ao professor José Oswaldo Lasmar, pela ajuda e incentivo, a Tereza e os funcionários da Casa do Baile, aos colegas do MDC, o Alexandre, o André, Carlos Alberto, Danilo, Fernando, Humberto e Pedro Moraes, por compartilhar uma série de ideias da arquitetura, né, e ajudar a viabilizar esse evento, esse produto. Então, em nome deles, eu expresso minha gratidão a todas as pessoas que, de uma forma ou de outra, contribuíram com esse trabalho. O livro, ele está ali à venda junto com as revistas MDC. Eu convidaria a todos para conhecer o livro e conhecer um pouquinho mais da obra do Ello. A revista 4 do MDC já está com o tema lançado, Complexidade e Contradição na Arquitetura Contemporânea. A revista já está aberta para colaborações através do site. Convidaria a todos a acessarem o site e contribuir com a revista, fazerem comentários, né, através do e-mail. E a gente queria agradecer a todos pela presença. Queria convidar a todos também para ficar presente para a exposição virtual que está acontecendo aqui no auditório, vai acontecer aqui nos telões também, e para o coquetel de lançamento do livro Ello Maia, Complexidade e Contradição na Arquitetura Brasileira. Boa noite, obrigado pela presença.